Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas eu quero pedir para você, tá certo? Eu tenho um convite especial para você. Fique até o final do vídeo e eu vou fazer um convite especial para você, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final e eu vou depois dizer para você do que se trata esse convite, ok? Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. E o versículo também de número 24. Eu quero falar sobre um tema que é importante nós estarmos atualizados acerca dele, né? E eu quero aqui falar o seguinte, né? Por conta disso, nós não podemos parar de viver, nós não podemos viver desesperados, né? Aflitos, mas é importante nós estarmos inteirados acerca desse assunto, que é sobre a aparição do anticristo, né? Jesus disse, o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema jaz no maligno. Jesus disse, antes dele ser preso, ele disse, aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Então, eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, a humanidade, irmãos, ela vem passando por situações, né, muito complicadas, como, por exemplo, a última pandemia que tivemos. E hoje nós temos aí dificuldades, né, para falarmos o que pensamos. Enfim, a nossa liberdade ela vem sendo tolhida a cada dia. E tudo isso eu atribuo, tá certo? Eu atribuo ao sistema que já está preparado para a aparição daquele que Paulo chama de o filho da perdição. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas, para enganar, se possível, o povo escolhido de Deus. Queridos, nós sabemos, né, que o mundo ele está caminhando para um caos. Hoje nós temos aí cerca de 8 bilhões, né, de pessoas habitando a Terra. Eu já vi alguns artigos, né, de cientistas que falam que no ano de 2050 será impossível viver na Terra, né, porque vai faltar comida, vai faltar água e uma porção de situações, né, catástrofes naturais, né? O planeta, né, a Terra está gemendo. O próprio apóstolo Paulo diz que a Terra está gemendo, né? A natureza está gemendo. Só que nós temos, irmãos, trabalhando nos bastidores, né, o anticristo, que já está, creio eu, já está no mundo, porém ainda não se manifestou de forma concreta, né? O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, ele já dizia, né, que existem espíritos, né? Existem espíritos de anticristo, né? Ou seja, então eu creio que o anticristo ele já está no mundo, porém ainda não se manifestou de forma concreta. Em Daniel capítulo de número 11, versículo de número 37, né? Ele vai descrever o anticristo como alguém soberbo, como alguém desrespeitoso e alguém que não terá amor pelas mulheres, não terá afeições ou afeição pelas mulheres, né? Então, o anticristo, irmãos, ele vai dominar o mundo, né? E aqui, como nós vimos em Mateus capítulo 24, versículo 24, ele é descrito como um enganador, né? Ele vai enganar, né? E, se possível, até os escolhidos. Então, é por isso que nós, que somos servos do Senhor, precisamos conhecer a palavra, precisamos estar atentos, né? Nós precisamos estar bem informados acerca dos acontecimentos mundiais. Não é errado você assistir jornal, não é errado você ler, né, jornais, não é errado você estar se inteirando
do que está acontecendo no mundo, exatamente para que você, né, juntamente com as coisas que estão acontecendo, com as referências bíblicas, né, o que Jesus nos falou, o que os profetas nos falaram, especialmente Daniel, né, e a gente vai então ouvindo, nos inteirando do que está acontecendo no mundo e comparando com o que está escrito na Bíblia, e nós vamos tendo aí uma noção, né? Nós vamos tendo aí uma ideia exata, né, do que está acontecendo, né? E nós não seremos pegos de surpresas, né? De surpresa, né? Eu sei que existe uma doutrina. Eu particularmente não concordo com ela, mas respeito. Eu acho que isso não deve ser motivo de desavença, não deve ser motivo de discussão, né? Uma doutrina que diz que a igreja vai subir, né? E aqueles que ficarem aqui ainda serão salvos, porque morrerão, né? Derramarão seu próprio sangue para que sejam então salvos, né? Por Deus. Só que isso, irmãos, anula o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos, dos condenados. Então não faz sentido. A Bíblia não fala sobre uma terceira ressurreição. Ela fala sobre duas ressurreições. Então é importante nós estarmos atentos para que nós estejamos, né, se não estivermos vivos na época do arrebatamento, que estivermos, né, morrido em Cristo, para que possamos ressuscitar ali e fazer parte da primeira ressurreição. Bom, então voltando a falar sobre o anticristo, irmãos. O anticristo, né, ele vai dominar o mundo, ele vai dominar o sistema global, ele vai dominar a Terra, né? A Bíblia é bem clara em dizer, né, o apóstolo Paulo, ele diz lá, aqui, deixa-me ver aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 3, né, você pode ler específico até o versículo 4. O apóstolo Paulo vai falar, né, sobre a aparição dele, como é que vai se dar, né? O apóstolo Paulo diz que vai ser num tempo de apostasia, né, em um tempo de muita apostasia. Ou seja, o que é apostasia? Apostasia é exatamente as pessoas, né, abandonando a fé, né, deixando de acreditar, deixando de pregar o verdadeiro evangelho. Inclusive aqui em Mateus capítulo de número 24, você pode conferir aí, né, quando Jesus estava falando ali sobre o fim dos tempos, né? E aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo de número 10, olha aqui o que diz no versículo de número 10. Diz assim, ó, nesta época, muitos vão abandonar a sua fé. Olha aí, abandonar a sua fé. E vão trair, olha aí, e odiar uns aos outros. Olha só. Então, na aparição do anticristo vai exatamente acontecer isso. Apostasia, né? Pessoas, né, abandonando a fé, traindo-se, odiando-se, né? E aqui no versículo de número 12, do capítulo de número 24, Jesus vai dizer que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas no versículo 12, no versículo 13, ele vai dizer, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, a aparição do anticristo vai ser exatamente numa época, né, de muita apostasia. E nós estamos vivendo, irmãos, tempos de apostasia. Nós estamos vendo pessoas que outrora pregavam a palavra e que hoje já não afirmam mais com clareza, já não acreditam mais naquilo que eles pregavam, né? naquilo que eles sustentavam, né? Diante da palavra de Deus, né? Eu não vou aqui citar nomes, mas existem pregadores que, se você vê pregações dessas pessoas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, para hoje, você vai ver que são pregações totalmente diferentes, né? Entraram por viés, né, que não condizem com a palavra de Deus, né? E tudo isso, irmãos, está culminando para que
o sistema ele seja cada dia mais preparado para que o anticristo, então, se manifeste nesse mundo. Eu já tive sonhos sobre o anticristo, né? Eu já sonhei, eu lembro de um sonho que eu tive, que eu ouvi uma voz ecoando no ar dizendo que o reino do anticristo estava começando naquele momento e que a grande tribulação começaria exatamente naquela hora. E nesse sonho, um homem me apanhava pela mão, me conduzia a um lugar e dizia para mim que tudo que ele estaria me falando era para eu estar transmitindo a quem eu pudesse transmitir, né? E ele disse, olha, no país onde você mora, há uma liberdade. As pessoas podem ouvir, ler e falar da palavra do Senhor em qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer lugar. Porém, esta liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada, né? E nós estamos vendo o que está acontecendo, né, na nossa nação. Estamos vendo o que está acontecendo e de fato eu vejo esse sonho se cumprir, né? E nesse sonho, irmãos, eu via pessoas sendo perseguidas, os cristãos sendo perseguidos, né? E nesse sonho, eu estava como se eu tivesse escondido e teve uma hora que eu não aguentei mais, eu disse, Senhor, eu não quero mais estar me escondendo, eu quero estar com o Senhor. Quando eu era encontrado, e de repente eu levava um tiro na cabeça, né? E foi tão real que eu acordei com dor de cabeça. Então, o anticristo, irmãos, ele já está, né, agindo de forma ainda meio sorrateira. Você quer ver uma coisa? Agora no Brasil, nós estamos sendo vigiados, né? As nossas transações financeiras são completamente vigiadas pelo governo, né? Vai chegar um tempo em que nós não vamos ter liberdade mais de nada. Já não temos, né? Já a nossa liberdade já digamos assim, já está sendo tolhida a cada momento, né? E hoje nós não podemos falar abertamente o que pensamos, né? Vai existir um tempo em que a gente não vai mais poder pregar contra o pecado. Por quê? Porque vão nos chamar de intolerantes, né? Eu não sei se você já ouviu falar, você pode pesquisar aí na internet, sobre uma religião única mundial. Ela já está quase sendo apresentada para o mundo, né? A capital dela está em Abu Dhabi, capital da Arábia Saudita. E quem está fazendo parte, quem são os digamos assim, os guias, os cabeças, né, dessa ideia, né? Ali existe uma fusão entre o judaísmo, o catolicismo e o islamismo, né? Só que existem ainda algumas divergências, né, que ainda não foram completamente acertadas. Por conta disso, essa religião ela ainda não foi apresentada para o mundo. Pesquise isso aí, você vai ver, isso não tem nada a ver com conspiração, tá, irmãos? Isso é real, isso é verdadeiro. Então, tudo se encaminha para a aparição do anticristo, né? Porque a Bíblia diz que ele vai se levantar, se opor contra tudo que se chama Deus, contra tudo que é objeto de adoração. Por que essa religião ainda não foi completamente, né, ainda não foi apresentada, ela ainda não está devidamente ajustada? Porque existem algumas situações, alguns dogmas, né, que ele não aceita, né? O sistema não vai aceitar. O sistema vai aceitar somente a adoração ao anticristo, somente a ele. Essa ideia de ecumenismo não vai subsistir, ela não vai conseguir permanecer durante o reinado do anticristo. Então, mas vem toda uma preparação, né? Vem aí o ecumenismo, onde as pessoas vão poder se reunir em uma única religião, né? É toda uma preparação até que chegue, né, o momento em que essa religião vai poder adorar e servir somente a ele. Ele quem? O anticristo, né? E eu acredito, irmãos, que ele já está no mundo, né? Existem algumas pessoas que acreditam que ele pode ser o filho mais novo de Donald Trump. Eu tive pesquisando, eu particularmente acredito que não. Porém, como a Bíblia chama ele de o espírito do engano,
Mas eu acredito que não. Foi escrito um livro no século passado, em meados de 1893, por um advogado e escritor americano, que leva o nome, curiosamente, leva o nome do filho mais novo de Donald Trump, né? As Aventuras do Barão Trump. Então, assim, esse livro ele tem o nome do filho mais novo de Donald Trump. Mas aí, analisando, olhando algumas situações, eu acredito que o anticristo ele deve ter uma raiz, ele deve vir da raiz judaica ali. Por quê? Porque os judeus não aceitariam fazer acordo, né, com outra pessoa que não fosse judeu, né? Uma outra pessoa que, bom, pelo menos é o que eu penso, irmãos, né? Aí você fala, mas Jesus era judeu e eles não aceitaram Jesus, mas aí é uma outra história, aí é uma outra, dá para se fazer um outro vídeo, né? Uma outra mensagem, porque Jesus veio como Filho de Deus, que de fato ele é. E os judeus não aceitam, eles não aceitam essa ideia, né? Porque Jesus se intitulava Deus e ele é Deus, né? Então os judeus não aceitavam essa ideia. Ah, mas o anticristo vai se intitular Deus. Vai sim. Só que, inicialmente, ele não vai surgir assim. Inicialmente, ele, para enganar, ele vai surgir, né? Ele vai ser ali, digamos assim, uma pessoa compreensiva, uma pessoa cheia de amor, né? Aparentemente. Tem até uma música de uma cantora brasileira que eu ouvindo ela e eu fiquei pensando, rapaz, olha que tem uma letra assim bem interessante, né? Que fala sobre alguém que vai surgir, né? Com o coração cheio de amor e tal e tal. Só que aí na música ela diz, essa pessoa pode ser você, mas pode ser que exista por trás de uma letra dessa. Não estou dizendo que a cantora fez isso, né? Eu nem sei se essa é a composição dela, talvez não. Porque existem, não sei se vocês sabem, mas existem muitos cantores cristãos que eles gravam músicas de compositores que não são cristãos. Vocês sabiam disso? Por exemplo, uma música muito famosa daquela cantora que sofreu um acidente, Vanessa, esqueci o nome dela agora, meu Deus do céu. A música dela é de um compositor que também compõe para Ivete Sangalo, né? Ele também compõe para Ivete Sangalo. Então existem cantores cristãos que gravam músicas que são de autoria de pessoas que não são cristãos. Então pode haver nessas músicas uma mensagem subliminar sobre o anticristo, né? E eu não descarto essa música que eu citei agora de ter, de repente, uma mensagem subliminar, né, com relação ao anticristo. Então, inicialmente, ele não vai aparecer dizendo eu sou inimigo de Deus, ele não vai aparecer dizendo eu sou o próprio Deus, ele vai aparecer, né, com um sapatinho de algodão, e por isso é importante nós estarmos bem atentos, né? Então, eu não acredito que seja o filho do Trump, porque o Trump não tem raízes judaicas, né? Eu estive pesquisando, ele não tem raízes judaicas. Melania também não tem raízes judaicas. Então, olhando por esse ângulo, eu descarto a possibilidade de ser o filho de Donald Trump. Mas não descarto a possibilidade de Donald Trump ser, né, ou fazer parte desta engrenagem que está preparando o mundo, o sistema para o anticristo. Eu não descarto hipótese alguma, né? Nós estamos vendo aí, né, ele invadindo, né, países, né, na tentativa de promover a paz. Eu não estou aqui criticando o fato, né, dele estar destronando ditadores, dele tirar ditadores dos seus respectivos países, né, até porque são ditadores que estão oprimindo o povo, né, estão trazendo sofrimento ao povo. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que a Bíblia diz que quando os homens disserem a paz e segurança, sobrevirá uma repentina destruição, né? Então, eu acredito que o Trump faz parte, né, dessa engrenagem, né, e isso eu não descarto. Agora, existe também a possibilidade que dizem que o genro do Trump, o Jared, ele pode ser o anticristo. E aí é importante a gente a gente refletir, a gente analisar e ver tudo que, né, que se passa, né, ao redor dele, né? Afinal de contas, ele foi um dos responsáveis por vários acordos ali
entre Israel e alguns países ali, né, do Oriente Médio, países que odiavam Israel historicamente, né, odiavam Israel, né. Existe inclusive um plano, né, existe um plano por parte de alguns países de varrer Israel do mapa até 2022, não aconteceu, né. Então assim, é importante nós estarmos atentos. Uma coisa eu sei, irmãos, ele vai surgir, né. Aqui, deixa me ver aqui pra gente, eu já falei aqui, né, em Daniel 11, versículo 37, né, descreve ele como soberbo, né, ele vai ser soberbo, irmãos, né. O apóstolo Paulo também fala dele em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, do versículo 1 ao versículo 4, você pode ler depois, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 16 e 17, vai exatamente retratar o anticristo como um ditador, viu, irmãos? Ele vai ser um ditador. Ele vai ser alguém, né, que não aceita que você adore a Deus de verdade, né? Vocês lembram, eu não me lembro agora da passagem, eu até peço perdão, que era para eu ter visto e não vi, quando fala das duas testemunhas, né? Vocês lembram das duas testemunhas que vão ser mortas, né, pelo monstro, ou seja, pelo anticristo, né? Essas duas testemunhas, elas vão atormentar a terra no sentido de anunciar a verdade, né? Fazer grandes sinais, fazer cair fogo do céu. Há quem diga que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés, mas aí há uma divergência sobre Moisés. Algumas pessoas falam porque Moisés e Elias, né, estiveram com Jesus ali no Monte da Transfiguração. Porém, se nós formos olhar para a Bíblia, quem não passou pela morte foi Elias e Enoque, né, que foram arrebatados, que foram levados pelo Senhor. Mas isso também é um outro assunto, dá para se fazer um outro vídeo. O ponto aqui é focar exatamente no que eu estou trazendo aqui sobre o anticristo. Então, irmãos, é importante nós estarmos atentos. Eu vejo assim que algumas pessoas são radicais demais, né, no sentido de pararem suas vidas, né. Eu já vi exemplo de pessoas que pararam de viver, que saíram da cidade e foram para o mato porque achavam que Jesus já estaria voltando, né? E aí hoje, né, eu conheço casos de pessoas que fizeram isso e que hoje estão, né, vivendo na pobreza, na miséria. A gente precisa ter equilíbrio, nós não podemos ser extremistas, tá, irmãos? Nós não podemos ser extremistas, até porque eu vejo que para se esconder do anticristo, irmãos, só Jesus vai esconder, né, os seus. Não há como se esconder do sistema. Ele vai ter controle de tudo. Hoje, se você for lá na Amazônia, no meio da floresta, você vai encontrar sinal de internet, né? Você vai encontrar sinal lá de GPS, né? Então não há como se esconder dele. Eu lembro de um sonho que eu tive, que a gente chegava num acampamento, foi muito interessante esse sonho. Eu sonhei que chegavam soldados, né, do anticristo, chegavam na minha casa, e aí eles roubavam, tiravam todo o suprimento que nós tínhamos em casa. Aí eu falava para os irmãos assim: fujam e me deixem aqui, não se preocupem comigo, né? E aí eu pulava dentro de um poço, né? Eu pulava dentro de um poço e ali eu ficava escondido, os irmãos corriam, os irmãos se escondiam, iam embora. E aí, quando eu estava dentro do poço, eu via se formando por cima assim da minha cabeça uma laje, né? Tipo uma rocha. E ali me escondia. E aí eu escutava nesse sonho, o próprio anticristo estava, né, comandando o seu exército. Ele falou assim: deixa eu ver se não tem nenhum crente aqui dentro desse buraco, porque crente é um negócio que a gente não pode subestimar. Ele falava desse jeito. E aí ele metia uma sonda, só que quando ele metia tipo uma broca, uma coisa de cavar, só que quando ele colocava, ele ligava, ele começava a perfurar aquela rocha ali, aquela sonda não encostava em mim. E aí, de repente, aparecia um homem e me ajudava a cavar um túnel. E eu ia saindo num túnel, cavando um túnel, saindo ali de dentro do poço. E eu chegava num lugar que eu encontrava muitas pessoas. Né? E ali era um acampamento. E chegava o anjo com um suprimento, um carregamento de suprimento, e dizia assim: isso aqui é para suprir, é para cuidar de vocês enquanto chega o arrebatamento. E nesse lugar
existiam pessoas que estavam cuidando de crianças, existiam pessoas que estavam responsáveis por organizar o acampamento. A gente dormia cada noite num lugar. E existiam pessoas responsáveis só para organizar a mudança do acampamento de um lugar para o outro. Foi muito interessante esse sonho. E no sonho eu tinha a responsabilidade de incentivar os irmãos a não abandonarem a fé. Eu tinha a responsabilidade de estar cuidando dos irmãos, pregando a palavra, exortando os irmãos, né? Falando com eles acerca da palavra para que eles não desistissem, para que eles não desanimassem. Eu achei muito interessante esse sonho. E nesse mesmo sonho, chegava o exército do anticristo bem próximo a nós, mas não nos encontravam. É como se nós estivéssemos invisíveis. E aí, nesse sonho, tinham cachorros, né, farejadores, um exército enorme procurando, mas não encontrava a gente. Chegava bem próximo, mas não nos viam, né? Então, eu acredito, irmãos, né, eu não estou aqui afirmando assim, eu creio nisso, sabe? Eu creio que a igreja, ela não vai subir do jeito que está, irmãos. A igreja não vai ser arrebatada do jeito que está, porque há uma divisão tão grande, irmãos. Uma divisão no meio da igreja, tantos escândalos, né? Claro, a gente sabe que Jesus falou sobre o joio e falou sobre o trigo, né? Mas eu acredito que a igreja, ela vai passar parte da tribulação. Eu não acredito que ela vai ser arrebatada, né, agora, tipo, a qualquer momento, tipo hoje ou amanhã. Eu acredito que a igreja, os dias da igreja na terra, os últimos dias da igreja na terra serão como os primeiros. E como foram os primeiros dias da igreja aqui na terra? Perseguição, né? Muita perseguição, muitos cristãos sendo mortos, né? Se você olhar a história, você vai ver, né, ali no período ali dos imperadores, né? Cristãos que se tornaram tochas humanas ali no jardim de Nero, né? E muitos outros, né, imperadores que perseguiram, que mataram cristãos, né? Então, o próprio capítulo 11 de Hebreus, se você ler, você vai ver, né, ali dizendo que os irmãos, né, existiram homens que moraram em montes, em cavernas, né? Porém o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Então, eu só acho que nós temos que nos preparar, né? Nós temos que levar Cristo a sério, nós temos que ter compromisso com o reino de Deus, né? Pregar o verdadeiro evangelho, porque vai chegar um tempo, irmãos, que nós não vamos mais poder pregar a palavra de Deus abertamente, não vai dar mais. Eu lembro que uma vez eu estava pregando no metrô em Brasília, e aí eu fui parado, né, pelo pessoal, a equipe de segurança do metrô, acho que tinha também a polícia, dizendo que eu não podia pregar ali, né? E aí eu até brinquei, né, depois que eu falei, ainda bem que eu não vi que eles estavam por perto, eu já tinha pregado já, né? Eu lembro que uma vez um funcionário do metrô disse para mim que não era permitido pregar dentro do metrô. Aí eu argumentei, mas e por que as pessoas vendem e as pessoas pedem dentro do metrô? Ele falou, nada disso pode. Só pode porque o contingente ainda de funcionários é pequeno, mas quando estiver o contingente normal, ninguém mais vai poder pedir, não vai poder comprar e nem vai poder pregar questões religiosas. Então, na verdade, não existe liberdade para se pregar dentro de ônibus, dentro de metrô. Nós sabemos que existe já uma restrição. A gente faz ainda porque, né, ainda algumas pessoas fazem vista grossa, né, fecham os olhos para isso, mas não pode. Se você pesquisar, você vai ver, né, que em vários lugares não se pode mais pregar o evangelho, né, assim abertamente. Vocês sabem que já estão, em vários lugares, estão tirando a Bíblia, né, de dentro das escolas, das bibliotecas. Tem até um prefeito aí no sul do país, eu não lembro qual foi a cidade, mas acho que no estado do Paraná, que disse que não tiraria a Bíblia, né, de dentro da biblioteca. Então, na verdade, o sistema, né, já está corrompido, né? O sistema, né, eu já contei aqui para os irmãos do sonho que eu tive, que o anticristo tinha um representante em vários lugares no mundo e que aqui no Brasil, né, os representantes dele já estavam trabalhando, né?
Então, assim, pesquisa aí, você vai ver um vídeo que eu falo abertamente sobre isso, né? Sobre esse sonho que eu tive, essa revelação que eu tive através de um sonho. Então vamos nos preparar, vamos estar atentos, porque o anticristo, na verdade, ele já está no mundo, só ainda não se manifestou. Para encerrar, eu quero só destacar aqui o versículo de número 13 de Apocalipse, o versículo 16 do Apocalipse 13, que fala que haverá um tempo em que as pessoas só vão poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, ó, na mão ou na testa, né? Não vai poder comprar e nem vender, só vai poder fazer as transações, né? Então, se tiver a marca da besta, e que besta é essa? O anticristo, né? Quando ele se manifestar de forma definitiva, quando ele estiver governando, ele vai ser ditador, né? Ele vai ser um ditador da pior espécie, irmão. Especialmente para alguém, né? Para a igreja, especialmente para a igreja, né? Para nós que servimos ao Senhor Jesus. Então, o que eu acho interessante, no versículo 7, a Bíblia diz, em Apocalipse 13:7, que ele vai fazer guerra e vencer os santos. Que santos são esses? A igreja. Eu não acredito que são pessoas que vão ficar depois do arrebatamento, não. Eu acredito que é a igreja do Senhor, tá certo? Então, fica aqui essa reflexão. Vamos, né, estar bem atentos, afinal de contas, não é o fato de nós sermos cristãos que nós vamos ser ignorantes ao que está acontecendo no mundo. Nós vamos fechar os olhos e não vamos mais nos informar, a gente não vai mais ler jornal, a gente não vai mais estar se inteirando de tudo que está acontecendo no mundo. Não, irmãos, vamos viver, né? Vamos viver agarrados na nossa esperança que um dia nós estaremos morando com Cristo. Vamos agarrar na promessa que Jesus nos fez, dizendo que ele iria preparar a nossa morada e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para nos levar para aonde ele está morando. Amém? Então eu quero agradecer a você. E agora vem, né? Eu prometi que eu ia fazer um convite especial para você. O convite é dia 31 de janeiro. Nós estaremos fazendo uma vigília e estaremos transmitindo ao vivo aqui no canal. Você vai poder fazer o seu pedido de oração, tá certo? Então eu espero por você, dia 31 de janeiro. A nossa vigília vai iniciar às 23 horas e ela vai terminar às 6 horas da manhã do dia seguinte. Você está sendo o nosso convidado de honra, tá certo? Ore comigo, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso, Senhor, em nossas vidas. Pai, quero te pedir, Senhor, nessa oração, pelas autoridades desse país. Quero te pedir a tua bênção sobre o presidente Lula, sua equipe de trabalho. Quero pedir, Senhor, a tua bênção, Pai, sobre os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, sobre os senadores, os deputados. Pai querido, que o Senhor venha trazer arrependimento no coração daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda não servem ao Senhor. Pai, quero te pedir também, Senhor, nesse momento, pela vida de Jair Messias Bolsonaro. Senhor, salva aquele homem, não deixa ele morrer sem a salvação da alma dele. Pai querido, que ele tenha um encontro real com o Senhor, que ele tenha um encontro verdadeiro com o Senhor ali naquele lugar, Pai, naquela cela, meu Senhor, que o Senhor possa se revelar a ele, Pai, e que ele possa sair dali, Senhor, para pregar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra, para dizer ao mundo que Jesus Cristo está voltando e que Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.